Olha, eu era presidente e recebi, é por isso que eu lembrei do caso, exatamente uma mensagem de um aluno do ensino médio do Ceará. Agora não lembro mais se ele era da Fortaleza, mas recebi uma mensagem dele. E ele perguntava à Sociedade Brasileira de Física o que a sociedade pensava da afirmação do senhor Olavo, falou professor Olavo de Carvalho, que a Terra não gira em torno do Sol e que Einstein estava errado. Isso eu acho que foi em 2015, 2014, 2015. Ora, eu nunca tinha ouvido falar nesse senhor Olavo de Carvalho, nunca tinha ouvido falar. Mas ele me enviou o link e eu fui assistir o que ele estava falando no link. E a primeira surpresa que me chocou um pouco é que ele fala bem. Ele é uma pessoa que fala bem. Embora use palavras que, como eu digo, nenhum piá do Rio Grande do Sul repetiria, né? Ele fala bem. E ele tem, aí que é o perigo das redes sociais, ele tem uma técnica muito ardilosa. Ele não diz simplesmente, como dizia o obscurantismo passado, que isso está errado, porque Deus criou assim. Ele não fala assim. Então, para eu dar um exemplo claro que ele mencionou. Ele disse, olha, no passado, em poucas palavras dizer, tiveram dois grandes cientistas americanos, Mike Morley, que fizeram um experimento para ver se a Terra girava em torno do Sol. Fizeram o experimento durante um ano, tiveram várias medidas, tiveram um resultado negativo, e em vez de concluir o óbvio, que a Terra não se desloca em torno do Sol, chamaram um sujeito meio maluco, o tal de Einstein, que veio e preferiu mudar a física. Inclusive disse que a velocidade da luz era constante, assim por diante, né? Inclusive, ele cita a publicação do Mike Morley, que houve mesmo essa publicação. Ora, o que acontece? O Mike Morley fizeram esse experimento porque sabiam que a Terra se movia em torno do Sol. E eles fizeram o experimento para ver se existia no universo um meio chamado éter, no qual as ondas eletromagnéticas se propagam, em vez de se propagar só no vácuo, né? Chegaram à conclusão que não existia um éter, então chegaram à conclusão que a onda eletromagnética se propaga no vácuo, e aí veio Einstein explicar por quê. Isso que aconteceu. Ora, mas imagine, uma pessoa que não teve ensino sobre isso, não teve aprendizado sobre isso, certo? E que escuta um professor, que se diz professor, né, falar sobre isso, dá uma referência científica. Ele acredita, porque aquilo já vai ao encontro do que ele quer acreditar. Certo? E como responder? Esse aluno do Ceará, infelizmente esqueci o nome, o negócio com Bolsonaro aconteceu muito depois, eu esqueci o nome dele. Ele falou, e professor, eu gosto de colocar nas redes sociais, responder essas questões, como que eu faço? Ora, imagine eu ter que botar nas redes sociais toda a teoria como Einstein explicou, porque que é a questão da relatividade. Por sorte, eu lembrei de um exemplo. Eu falei, olha, fale com seus seguidores, até com o professor Olavo de Carvalho, se ele usa o GPS. Se ele usa o GPS, ele saiba que se não fosse as correções relativísticas pela teoria de Einstein, para a diferença de tempo medida pelo relógio no satélite e o relógio na Terra, o erro do GPS seria de 10 quilômetros por dia. E aí, dê a citação na internet, porque na internet tem citações, tem referências, mas dê essa citação na internet. Então, veja, embora seja verdade que as informações estão aí, tem informação de tudo. Informações erradas, tem joio, é muito difícil separar o joio do trigo. E nesse ponto eu acho que a nossa sociedade científica, nem só brasileira, mas no exterior, deveriam agir de forma muito mais contundente para elucidar essas questões.